Olá, maravilhosa, tudo bem com você? Estamos aqui, olha só, no capítulo 4 desse livro aqui. A gente está fazendo um devocional do livro Joyce Meyer, Eu e Minha Boca é Grande. Estou fazendo um devocional, dando uma pincelada em cada capítulo, mas, gata garota, eu te indico você também ter um livro que é fantástico. Faço algumas anotações sobre o que eu li, né, o que eu aprendi, é a terceira vez que eu leio esse livro. Super, mega, ultra power, sabe? Maravilhoso, por isso que eu te aconselho a você comprar o livro e a você estudar ele direitinho. E hoje o capítulo 4 é bem interessante, que é capítulo 4, profetize o seu futuro. O que é profetizar, Samarina? É trazer a existência, pegar o seu futuro e trazer para o presente. Profetizar isso. Eu falo isso porque agora há pouco eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando sobre palavras de lançar para o universo. E eu falei, amiga, você tem que profetizar. Ela falou, Samarina, o que é profetizar? Eu falei, como que eu explico o que é profetizar? É isso. É você trazer a realidade do seu futuro pro presente. Você tá profetizando hoje, entendeu? O seu futuro tá trazendo a realidade. Viu? E aqui é muito interessante. Primeiro, eu vou falar o seguinte, dá uma lida em Tiago. Tiago tá no Novo Testamento. Tiago capítulo 3 fala sobre a língua, muito interessante. E aqui fala o seguinte, Tiago 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. É capaz de controlar todo o corpo. E a gente fala, né? Não é mulher não, gente. Todo mundo fala, a gente fala. Os nossos pensamentos a gente acaba colocando assim, declarando. Mas cuidado, cuidado com o que você está declarando. E foi muito interessante que aqui fala o seguinte: qual foi a primeira coisa que disse essa manhã quando você saiu da cama? O que foi que você disse quando você saiu da cama? Você se lembra? As palavras são muito importantes, né? E é muito interessante que tem um versículo em 2 Coríntios, que não tá nem aqui, fala o seguinte: crie, por isso falei. Então a gente fala o que a gente acredita lá dentro do nosso ser. Crie, por isso falei. Então o que você tem acreditado? Fala pra mim. As realidades infernais ou as realidades celestiais? A realidade do inferno, onde o diabo quer te destruir, ou a realidade, sabe, que Deus quer pra sua vida. E aqui fala sobre dominando a língua, que é muito interessante. O Tiago fala o seguinte, igual o navio, né? Que é um pequeno... O navio é gigante, mas é uma pequena parte dele que dá direção no navio. E assim é o nosso corpo. E aqui fala o seguinte, que fala que todos nós precisamos ter cuidado e todos nós erramos com o que a gente fala. Mas a gente tem o grande ajudador que é o Espírito Santo, que ele é que não faz o ajuste necessário, o ajuste fino necessário para as nossas palavras. É óbvio que a gente precisa fazer a nossa parte, mas o Espírito Santo ele vai apontando, sabe, a direção pra gente. Por isso que a gente tem que estar com os ouvidos atentos. Como, gente? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. É muito legal a gente se alimentar do que o pastor falou pra gente, mas Deus também quer falar com a gente através da nossa leitura, do nosso devocional. E achei muito interessante. Olha só, aí eu li isso para minha amiga. A maioria de nós não usa a boca para a finalidade concebida por Deus. Forte, Jeová! Há um grande poder e autoridade nas palavras. O tipo de poder depende do tipo de palavra. Podemos amaldiçoar nosso futuro falando mal dele ou podemos abençoar falando bem dele. Ou seja, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o que você tem feito? Olha para mim. Você tem abençoado seu futuro, tem amaldiçoado. Ai, meu Deus, gente. Porque quando a gente abençoa o nosso futuro, a gente se veste do nosso futuro também, entendeu? E as nossas atitudes são coerentes. E aqui foi muito legal que fala o seguinte. Eu lembrei de um testemunho de um jogador, que eu não vou lembrar o nome dele. Achei fantástico. Ele falou, ele era um jogador de futebol, que ele recebeu uma profecia. Isso é real, gente. Ele recebeu uma profecia que ele estaria pregando para os muçulmanos. Sabe o que ele fez com aquela profecia? Ele ficou assim, ai meu Deus, será que vai acontecer mesmo? Ah, e pregando em inglês, detalhe, pregando em inglês. Só que ele falava só português.
Aí o que ele falou? Ele ficou, ai meu Deus, será que é verdade? Não. Ele saiu de lá, a primeira coisa que ele fez era pegar a mão no telefone e se matricular numa aula de inglês. Depois de um tempo, ele foi trabalhar como jogador lá no Oriente Médio, não vou lembrar o time. E ele falou que ele se viu no campo de futebol, cercado de muçulmanos, e ele em pé, pregando a palavra assim, não pregando, tirando dúvidas dos muçulmanos. E ele tava fazendo o quê, gente? Pregando. E na hora que aconteceu isso, ele lembrou da profecia que tinha ocorrido assim, há vários anos atrás. Só que ele tomou posse daquela promessa e teve uma atitude coerente. Será que eu tô tendo essa atitude coerente? Quando eu vi isso, gente, eu fiquei assim, meu Deus. Você tá tendo essa atitude coerente? É pra gente refletir, sabe? Porque a gente quer as promessas, mas a gente não quer ter atitude diante das promessas. Gente, a Bíblia tá cheia de promessa para as nossas vidas. Planos de mal, planos de paz, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, e vai. Será que a gente está vivendo à altura deles? Ou a gente está se deixando contaminar, sabe? Com as mentiras do diabo, com as desilusões do mundo. A gente não pode andar de acordo com a realidade daqui da Terra. A gente tem que andar de acordo com a realidade celestial. Amém? E aqui fala o seguinte. Agora ela dá algumas dicas, Joyce Meyer. Abençoe a si mesma. Você tá se abençoando? Fala pra mim. E aqui fala o seguinte, tem até um versículo. Eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Você não nota que está saindo? Eis que porém um caminho no deserto, rios no ermo. Isaías 43, 18 e 19. Fantástico. E passa o avião, gente. Tá vendo o avião? Quem faz assim, meu filho. Outra coisa, poder requer responsabilidade. Jesus disse o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola, inútil, que proferirem os homens, deles darão conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Provérbios diz o seguinte: declara que o poder da vida e da morte está na língua. Blá, blá, blá. O que isso tem falado? As palavras têm poder. E aí ela dá uma lista de coisas que a gente fala, né? Parece que eu tô perdendo a cabeça. Você tá louca, menina? Não é assim que a gente fala? Criança, você é muito desorganizada. Você é um estado, né? Você fala assim pro seu filho, pra sua filha, você está. Está é momentâneo. Entendeu? Esqueço de tudo. Então, assim, a gente vai falando muita besteira, gente. A gente fala. Fale vida e não morte, sabe? A gente tem que declarar vida. A gente tem que vigiar e orar. E achei muito interessante. Vida na palavra. O Senhor disse para ela, né? Até que meu povo aprenda a usar a minha palavra como uma arma contra o inimigo e como profetizar seu futuro, pode esquecer de ter muito poder. Cara, mas é verdade. A gente quer tudo, mas sabe, a gente no básico a gente tá deixando a desejar no sentido de ter fé, de declarar. Cara, tá com pouca fé, você não precisa ter muito não. Tamanho de um grão de mostarda. Declara. Vai vivendo, que você vai ver o que acontece. E aqui ela fala, sabe? Ah, tudo aconteceu com ela? Ela falou o seguinte: eu prefiro declarar 100% de coisas boas e conquistar 50% do que declarar tudo de errado e ter 100% de erro. Então, o que eu falo? Pra gente semear. E na palavra diz, né? O que a gente planta, a gente colhe. E de tudo, gente, faça a maneira de Deus. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não falava mentira, gente. Se Jesus falava coisa ruim pra gente, ele só curava, ensinava. Então que a gente viva, que eu quero falar com você é o seguinte: que saiam palavras de vida da minha boca e da sua boca, ok? Certo? Vai lá, deixa seu like aqui, diz o que você achou do vídeo, conta pra mim, se inscreve no canal e manda pra sua melhor amiga que tá precisando ouvir isso. Beijo no seu coração.